Filhos e filhas de Deus, boa noite, paz seja convosco. Você que está em casa nos acompanhando, que Deus te abençoe grandemente, que você participe desse momento tão especial quando Deus quer falar conosco, já está falando através desse louvor tão maravilhoso, quando nós nos desprendemos, quando nós abrimos nosso coração, qualquer lugar o Senhor está pronto para nos atender, para responder aquilo que Ele quer falar conosco. E hoje à noite eu quero falar sobre salvar, sobre salvação. Eu gostaria que você abrisse a Escritura Sagrada no livro de Mateus. Uma pequena baixadinha que eu estou tendo Isso, pode baixar. Isso, está ótimo. Mateus capítulo 18, versículo de número 11 apenas, diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Senhor nosso Deus, Pai, nós estamos lendo a Tua palavra e nós queremos, assim como abrimos nossa boca para Te louvar, e esperamos que Tu tenha recebido a nossa adoração, que saiu do nosso coração, do nosso pensamento, com gratidão a Ti, com temor a Ti. Eu peço agora que Tu use-me, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos. Usa-me corpo, alma, ver, ouvir, falar, refletir, responder, entender tudo aquilo que Tu queiras falar para essa igreja, para aquela igreja que está um pouco distante de mim, mas não de Ti, Senhor. Talvez num outro continente me acompanhando, mas Tu estás ali naquela casa, naquele apartamento, naquele carro, naquele lugar onde a pessoa está te acompanhando esse culto. Que a Tua graça poderosa possa estar sobre nós, que nós possamos entender o Teu plano de salvação para nós, em nome de Jesus, amém e amém. Eu creio que o verbo salvar é o mais extenso não em sua conjugação, porque todos são conjugados no singular e no plural apenas, mas na sua identificação. Eu posso ser salvo de um acidente, posso ser salvo de um assalto, posso ser salvo de um incêndio, enfim, e várias coisas. E na Bíblia, a mensagem, na versão contemporânea, ela tem um comentário em cada livro, diferente da Bíblia que você tem aí. Essa Bíblia, a mensagem, em cada livro ela tem um comentário bem especial, é bem extenso, e eu gosto de ler todos os comentários, porque às vezes dá um foco diferenciado daquilo que você tem sobre aquele livro. E nessa Bíblia, comentário de introdução do livro de Provérbios, salvar na Bíblia não tem, diz ali, que não tem um único propósito de nos levar para o céu, acertar-se com Deus, salvar a alma por toda a eternidade e vivermos uma vida miseravelmente aqui na terra. E eu, quando li esse comentário, eu estava entendendo o que o autor estava falando e analisando a igreja, como eu analiso já essa igreja aqui há 49 anos. Tem irmãos que me acompanham desde o princípio aqui, estavam aqui, estão aqui ainda hoje, graças a Deus. Muitos de vocês chegaram depois, alguns há 30, 20, 15, 10 anos, enfim. E quando eu li aquele comentário, eu pensei, sem dúvida, essa preocupação existe, de nós salvarmos a nossa alma, mas não é a única. Há também um propósito de nos ensinar a viver neste mundo uma vida plena
e saudável. Para isso o Evangelho entre nós. Para isso precisamos de sabedoria. Para nós sermos salvos na nossa alma e nós vivermos uma vida aqui digna e plena e saudável como filhos e filhas de Deus, nós precisamos de sabedoria para não perdermos a salvação da alma, porque às vezes em busca de tantas coisas para uma vida plena na nossa concepção, nós acabamos perdendo a salvação da nossa alma. Jesus disse assim na oração do Pai Nosso: assim na terra como no céu. Então não é nem só na terra e nem só no céu. E se eu quero que meu povo viva entendendo que Deus é Deus soberano, pois que disse: santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. E aqui neste texto que Jesus fala de Mateus 18:11, ele fala do maior e mais extenso salvamento, que é da nossa alma e eternamente. A nossa alma, nós não somos salvos para sermos salvos por um tempo, sermos salvos de um vício que nós temos, de um mau hábito que nós temos, de um costume que nós temos, de uma tradição que nós aprendemos, e depois passa um tempo e nós esquecemos. Ele está falando de uma salvação para sempre. E se eu for salvo de um acidente, eu posso sofrer outro. Se eu for salvo da morte física uma vez, eu vou morrer, com certeza. Agora na alma não. Quando fala de sermos salvos da alma, é necessário fazermos uma distinção sobre esse salvamento aqui e qual Jesus se refere. Eu vim salvar, o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Nós estávamos perdidos, amados. Interessante que quando nós nascemos, nós somos, como Deus é sábio e justo. A criança, quando nasce, ela tem aquele primeiro momento lá do Éden, a dispensação da inocência. Ela vive naquela dispensação da inocência até que seus olhos e sua mente começam a separar da inocência, da pureza, e passam a ter as intenções que a gente vai aprendendo e vai observando e vai desejando, vai cobiçando, e aí a gente passa a ser perdido totalmente, perdido de encontrar esse caminho de volta para o céu. E aí ele diz: eu vim salvar o que estava perdido. Quem já está achado, quem já está se encontrando, uma criança não precisa de salvação, mas nós adultos, nós precisamos. E então nós fazemos essa distinção. Agora, é necessário que nós não fazemos essa distinção, não é achar que eu sou salvo porque eu pertenço a uma denominação que usa o cristianismo como identificação. Porque eu sou evangélico, eu sou salvo. Porque eu sou católico, apostólico, romano, eu sou salvo. Porque eu sou isso, sou aquilo, é que eu sou salvo. Vamos distinguir isso aí. Ou seja, o símbolo do cristianismo é a cruz. E quando às vezes a pessoa usa essa cruz, ela diz assim: eu uso uma cruz, eu faço o sinal da cruz e eu estou salvo. Não é isso. O pastor Erivelto, nosso secretário nacional de educação, ele faz um comentário na revista que veio agora, interessante nessa revista, Educação Quadrangular é Diálogo. Ele fala, ele diz que a cruz é o símbolo mais reconhecido no cristianismo. Ela está em altares, está aqui,
está no peito de muitos, pendurado no painel de um carro. Você vê muitas pessoas com a cruz pendurado na frente do para-brisa, né? Em repartições públicas, em monumentos históricos, a cruz está ali. Mas a cruz não é também um mero instrumento de tortura, como muitos pensam quando olham para a cruz se arrepiam porque ali Cristo foi torturado. É não um mero instrumento de tortura ou de salvação, mas um altar onde Deus ofereceu seu Filho como Cordeiro imaculado. A cruz é um altar onde Deus ofereceu seu Filho, puro e santo, que fez correr aquele sangue puro para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje e acreditando nisso, recebendo esse Cristo que fala aqui que eu vim para salvar o que estava perdido, como nosso Senhor e nosso Salvador, e vivendo o que Ele manda nós vivermos, aí nós podemos dizer: eu tenho certeza que eu sou salvo, eu tenho certeza que se eu morrer eu sei para onde eu vou, e não morramos em desespero. Foi aquele sangue. Se imagina, na época de hoje, nós aqui, os melhores, aqui está a nata da sociedade, aqui está os santos de Deus, Patrícia. Esses melhores, imagina hoje cada pecado nosso, cada palavra proferida inadequadamente, nós tivéssemos que matar um bezerro, tivéssemos que matar um cordeiro para pagar o nosso pecado. Você já imaginou? Que carnificina seria? Mas aquele cordeiro que Deus ofereceu lá, Ele disse: você não se preocupe mais, quando você olhar para mim e quando você se arrepender do que você fez, do que você falou, do que você pensou, da maneira com que você viu, você olhe para mim, se arrependa. É só pedir perdão, meu irmão. Patrício, é só pedir perdão. Uma coisa tão simples, tão fácil. É só isso, já está liberado. Olha só o que Ele fez para nós. Aí eu me lembro daquele hino que diz: deixou o seu trono de glória para vir a esse mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o céu não é real, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O oceano secou, tudo perde o valor, se isso não for amor. Mesmo ferido, lembrou-se de um ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: no paraíso comigo estará. Eu tenho certeza que esse cara estava no lado direito.
absoluta. Porque em Eclesiastes 10:2 diz assim: o coração do sábio inclina-se para a direita, e do estulto não tem dúvida. Sabedoria, para que lado o seu coração tem se inclinado? Aí entra o que Saulo de Tarso reconhece quando confronta-se com Jesus no caminho de Damasco. Gostaria que você abrisse Gálatas comigo, Gálatas capítulo 1, versículo, eu vou ler na versão revista e atualizada, para você me acompanhar. Capítulo 1, versículo 6 até o 14, diz assim, preste bem atenção: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja esse que vai receber, também seja amaldiçoado. Porventura procuro eu agora o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, a religião, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. Não é esse cristianismo que salva. Eu sou o único certo. Talvez você já ouviu alguém na sua família dizer: eu sou a única pessoa certa. Quem sabe na sua igreja, na sua empresa, no seu grupo de relacionamento, pessoas que se acham, porque o resto não sabem o que é ser bom, não sabe o que é ser fiel. Deixa disso, cara. Deixa disso. Paulo também se achava. Quando ele era Saulo, na concepção de seguidor das leis, ele era o cara. Ele era o conhecedor do Velho Testamento na íntegra. Ele mandava fazer o que a lei mandava fazer, ele fazia. Ele diz aqui: eu era extremamente zeloso nas tradições. O que a lei mandava fazer, ele era o melhor do sinédrio, amados. Entre Caifás, Anás, aquela turma toda, Nicodemos e José de Arimateia e outros, Saulo era o melhor. Mas quando ele encontra-se com Cristo, veja que ele muda o nome, não é mais Saulo. E quando ele chega para o sinédrio e a turma: Saulo, ele disse: não, eu não sou mais Saulo. Como você não é mais Saulo? Eu sou Paulo. Como assim? Porque Paulo significa pequeno. E se eu quero ser considerado por vocês pequeno. Eu não sei nada, eu não tenho nada de mim, porque eu me encontrei com alguém que me mostrou o que é ser fiel, o que é ser sábio, o que é ser puro, o que é ser santo, o que é ser certo. Eu me encontrei com alguém
no caminho de Damasco, que tirou a minha máscara. E às vezes, amado, eu não sei se naquela esquina ou naquela ali, quando nós chegamos ali, nós abrimos o porta-luva do carro e tiramos a máscara e colocamos uma máscara de crente, de mulher boazinha, a santinha, o santinho, o cara inteligente. Mas é só até aqui. Quando volta na esquina, tira a máscara, joga no porta-luva e volta a ser o mesmo cara, carcará, fedorento, chama palavrões, discute, fuma, bebe, faz um monte de coisa que não devia fazer. Mas ouça agora o que o antigo Saulo, agora Paulo, ele fala em Filipenses. Vamos um pouquinho para frente. Gálatas, Efésios e Filipenses, capítulo de número 3. Olha o que ele diz em Filipenses capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta. Essa palavra me parece que é uma palavra não latina, uma palavra ali o Patrício morava, a palavra espanhol, né? Não me desgosta. E é segurança para vós outros que eu escreva a mesma coisa. Acautelai-vos, preste bem atenção, amado, acautelai-vos dos cães. Tem cães no meio da igreja, daquela época, era só daquela época, né? Hoje não tem mais. Acautelai-vos dos maus obreiros, e acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Lembra de João 4? Deus está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E ele diz assim: e nós gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia, preste bem atenção, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem, lá Lucas capítulo 2, né? Lá da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Benjamim era irmão de José, de Jacó com Raquel, do mesmo pai e da mesma mãe. Hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, ou seja, quanto à lei, aquele camarada mais severo, mais tradicional, mais praticante. E ele continua: quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo. Na versão revista e corrigida diz: considero como esterco. Tudo que Paulo tinha aprendido, sabia, se vangloriava e se exaltava por saber tudo aquilo, por ser aquele cara, ele disse: eu considero isso tudo como esterco. E eu pergunto: sobre o que você afirma a sua salvação? No seu conhecimento? Na sua sabedoria? Na sua santidade? Na sua retidão? Na tua bondade? Na tua justiça? Na tua sabedoria? Ou no teu costume em que foi criado? Ou seja, na tua cultura? Paulo diz que isso não era, nisso ele tudo era o melhor em todo do que os mestres da lei. Ele era o melhor de todos no sinédrio,
No início eu falei que você precisa ser sábio, sábia. E aqui na terra, para ser salvo, tanto aqui quanto no céu, você tem que ser sábio, sábia. Isso tem tudo a ver com sabedoria bíblica. É o termo bíblico para esse viver diário. Sabedoria tem relação direta com honra aos pais, criar os filhos dentro do temor do Senhor, lidar com dinheiro. Se você é salvo, se você é crente, você tem que saber lidar com dinheiro. O irmão Moacir está tendo aqui um trabalho com os empresários, às quinta-feira. E acho que agora, na próxima quinta-feira, dia 28, né? Vai ter alguém aqui falando sobre administração. Nós precisamos saber administrar nosso dinheiro, amados. Não adianta nós ser crente, comprar o que dá na telha para mostrar para quem não interessa, ficar devendo para todo mundo e dizer eu sou salvo, eu sou santo, mas é um velhaco. Mas às vezes não é velhaco, não deve porque ele é velhaco, é porque ele não sabe administrar. Quando Jesus tem ali 5.000 pessoas na frente dele para alimentar e não tem comida, ele pergunta: o que é que vocês têm aí? Tinha que ter alguma coisa, que do nada não se multiplica nada. Se você tem zero, Senhor, multiplica o que eu tenho na mão. E se tu tem zero, eu vou multiplicar 10.000 vezes zero, um carrilhão de zero. Agora, se você tiver R$1, agora nós estamos dia 3 hoje, né? Quinta-feira foi dia 31. Quanto você tinha de positivo na tua conta? Ou estava negativo? Se estava negativo, meu irmão, minha irmã, você é um péssimo crente. Você é um péssimo administrador da tua conta. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu convivi com a minha avó há pouco tempo. Ela veio morar conosco, eu deveria ter meus 6 anos, e aos meus 14 anos ela morreu. E já não estava mais conosco, eu tinha ido para a casa de uma filha dela em São Francisco, já há uns 2 anos. Então eu convivi pouco. E a minha avó não sabia ler, mas o que aquela mulher me ensinou foi um negócio tremendo. Ela dizia: filho, você vai crescer, você vai casar, preste bem atenção no que a avó vai dizer para ti. Beleza não se põe à mesa. Não é a mulher bonita que vai cuidar do teu dinheiro. Porque você pode trazer com um carrinho de mão, ela usava esse termo, você pode trazer com um carrinho de mão dinheiro, e a tua mulher, uma colherzinha, ela joga pela janela. E você vai trazer de carrinho em carrinho e nunca vai ter nada. E eu peguei aquilo comigo, e eu tenho falado até hoje para essa juventude, principalmente você lá na galeria que está cheia de jovens lá. Tem também os marmanjos lá que já são casados, não leve isso para você. Mas para a juventude que quer namorar, namoro é tempo de pesquisar. Pesquise como é que a sua namorada administra o dinheiro dela. Ou se é daquela que diz para ela: para mim tanto faz, se for namorar contigo, até debaixo da ponte eu moro. Cai fora. Cai fora, que é pura bucha. Administrar dinheiro faz parte da sabedoria para quem é salvo, entendeu? Conduzir a sexualidade, principalmente os jovens estão cheios de hormônios saindo pelos olhos. Saiba conduzir esse tempo. Vocês aí, conduza esse tempo correto. Trabalhar e exercitar a sua liderança, seja aqui, seja na empresa, seja na escola, onde você está. Usar bem as suas palavras, tratar bem os outros com gentileza. Tudo isso faz parte. Olha só o versículo 4 e 5 que ele fala: bem que eu poderia confiar também na carne,
Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, Paulo diz. Porque ele tinha cacife. Quem sabe você também se ache o melhor ou a melhor entre tantos irmãozinhos humildes sem expressão. Ou ao contrário, você se considera tão humilde que Jesus vai te salvar por essa humildade. Quer dizer, para ti, meu irmão, desculpe a minha grosseria, mas isso não é humildade, isso é burrice. É burrice. Também não é sabedoria, sou tal, sou formado, tenho graduação, tenho doutorado. Nada disso vai contribuir para a sua salvação da alma. E para você viver bem aqui também, porque o Senhor quer te salvar para viver bem no céu, mas um pouquinho aqui desse céu aqui na terra. O servo de Deus não pode viver emprestando e pagando juro, assim na terra como nos céus. Aquilo que eu vou te dar no céu eternamente, viva um pouquinho aqui. Viva em paz, viva em tranquilidade, viva em amor, viva em segurança. Nós temos que viver isso aqui, amados. Eu sempre digo, se eu conseguisse abrir a cabeça de cada um e pôr o que eu já aprendi e o que eu tenho experimentado, eu e minha mulher temos experimentado em termos de finança na igreja, esses 49 anos que nós servimos a Deus, se eu pudesse enfiar na cabeça de cada um, amado, essa igreja aqui seria uma igreja riquíssima, porque quem não falta nada é rico, quem não tem necessidade de nada é riquíssimo. Não falta saúde, não falta roupa, não falta alimento, não falta moradia, não falta nada. Isso está tudo à disposição nossa, meus amados, na salvação. Junto com a salvação da alma, o Senhor quer salvar a nossa vida terrena aqui, para vivermos aqui já um pouquinho do céu. Mas tem crente que vive infernizado aqui. Tem gente que vive brigando dia e noite com a família. Sabe disso que tem casal que briga que nem cão e gato a vida inteira, porque um dos dois carcará, acha que ele é o certo, eu não arredo, eu sou o único bom. Caramba! Outra vez, desculpa, deixa de ser burro. Usa um pouco a inteligência que Deus dá. O Espírito Santo é inteligente, gente. Ele quer nos fazer inteligentes para vivermos uma vida boa, agradável. Está tudo à nossa disposição aqui. Está aqui Paulo, olha, ele diz: eu tinha tanta coisa, mas quando eu me encontrei com aquele que é o motivo da minha salvação, botei tudo para o lado. Eu não sou nada, não sei nada. Eu sou Paulo, eu sou pequeno. E quando ele fala em Romanos, ele diz assim: um dos pecadores, os quais eu sou maior. Ó, quando eu falei pecadores, eu sou o maior, eu sou o que mais peco. E ele diz lá em Coríntios: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero de repente eu faço. Não é assim contigo? É assim comigo, amado. Quantas vezes eu faço coisa que eu não quero fazer? Uma vez xingo a minha mulher. Eu xingo. Meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fiz? Não precisava fazer. Mas eu faço, irmão. Pastor Leodoro, o senhor xinga a mulher. Então nós estamos perdidos. Se você me seguir, você está perdido mesmo. Siga Jesus. Que o Leodoro, de vez em quando, sai do trilho. Não é bom. Siga-me naquilo que você sabe que convém.
Quando não convém, diga: Leodoro, não dá para te seguir. Agora, quando o pastor Leodoro falar de verdade, quando o pastor falou, nós vamos fazer um levantamento agora de oferta para nós investirmos lá no saguão da igreja e no banheiro. Nós ontem estávamos falando de venda de pizza, né, André? Ganhamos de uma irmã 300 pizzas para vender. E aí o pessoal, fazemos uma noite italiana, não fazemos, tal. Pastor, é melhor nós vender assim, o pessoal leva para casa, cru, põe lá, faz. Ótimo. Mas tem uma coisa, vendo onde vocês quiserem vender, de manhã, de noite, no grupo de jovens, de homem, de mulher, vendo. Mas tem uma coisa, o dinheiro é para construção. Não me tire um centavo dali, porque eu tenho compromisso com a igreja. Eu tenho compromisso com aqueles que estão investindo. E nisso, meu amado, você pode me seguir, porque eu vou prestar conta de centavos. Por causa de dinheiro eu não vou para o inferno. Eu tenho certeza, por causa de dinheiro que você pôr na minha mão, para o inferno eu não vou não. Porque eu aprendi, meu pai dizia para mim: filho, nem por um tostão, nem por 1 milhão. O que não é teu, não é teu. Só use o que for teu. Nem por 1 centavo, minha irmã, nem por 1 milhão, irmão, não troque o seu nome e não ponha a sua salvação em risco. Seja fiel em Deus. Isso é sinceridade, amados. Quando Jesus diz em Marcos, capítulo 8, vá comigo ali em Marcos 8. Marcos capítulo 8, versículo de número 34. Então, convocando a multidão juntamente os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ele não está convidando você para receber aplausos por sua grande sabiciência, ou por sua humildade, ou pela sua aceitação na sociedade. Está dizendo que é para você morrer para o mundo. Mas não é para esse planeta não, amados, também não confunda. Não é para esse planeta com suas belezas, com suas maravilhas, com seus afazeres, com seus lazer, tudo, não é com aquilo que o mundo apresenta de bom para você poder trabalhar, negociar as pessoas, não é para abandonar esse mundo não. É você morrer para o seu ego, para os seus desejos carnais, para a sua vontade de fazer coisas no escuro. Por quê? A sua mulher não pode saber o que você faz, ou seu marido. Por que seus pais não podem saber onde você vai? Por que seus filhos não podem saber o que você faz? Faça nas claras, amados. Quando você fizer as claras, aí você está salvo. Do contrário, você pode se achar a melhor pessoa do planeta, mas vai para o inferno. Sinto muito dizer isso, porque não é filho de Deus, filha de Deus. O evangelho é simples, mas não é burro. O evangelho é simples, mas não é orgulhoso. Que orgulho você teria de morrer, meu irmão? Jesus disse: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Morra para o mundo. Que orgulho tem alguém de morrer? Morto não fala, morto não pensa, morto não se defende. Nós temos que morrer para as coisas desse mundo que estão contrário à vontade de Deus. E aí é que a coisa pega.
E tem uma coisa, irmão, não é só jovem, não é só jovem casais, não é só, sabe, até 50 anos, até 70 anos, depois eu sou velhinho, cabeça branca, eu sou humilde, eu estou salvo. Se você não se converter, você vai pro inferno, com tripa e tudo. É verdade, amados. Morrer para o mundo só para quem vive pelo Espírito, para entender isso. O livro Orando pela Família, esse livro aqui, que você vai começar amanhã comigo, aqui na página 9, aqui tem história em outubro de 1988. O pescador viu 3 baleias presas num buraco no Oceano Ártico, em um vilarejo isolado da Alasca. Eu vi esse filme, com a pastora vimos esse filme, fazia uns 3, 4 anos, muito bonito esse filme. Aí ele procura uma ativista, o Oceano Ártico congela e fica um buraco, e aquela baleia, um casal de baleia com um filhote, eles nadam em direção ao oceano, mas como estava tudo congelado, a baleia vai até um pedaço, quando ela sabe que a baleia, ela, de quando em quando, ela tem que respirar o ar, né? Então elas iam até um pedaço e voltavam, e chegavam ali, respiravam, iam lá, e daqui a pouco voltavam e ficavam assim dias. Aí o pescador ele começa a movimentar uma vila inteira, e prefeito e tudo, e pega um equipamento que não dá para ir com um trator, não dá para ir na base da mão ali, em cima daquele gelo, e ele pensa, vamos fazer o quê? Eles vão lá e voltam aqui, então o tempo que eles vão daqui lá é esse que está aqui, eles fazem um buraco ali, e eles percebem que a baleia, em vez de voltar para aquele buraco lá, elas já estão voltando só para esse aqui. Ela vai lá e volta para esse aqui. Ele, opa, está dando certo, faz um buraco aqui. Aí elas vão lá e voltam, e em vez de voltar naqueles 2 buracos, elas voltam aqui nesse buraco. Está dando certo. E vão trabalhando, vão se empenhando, e vão cavando mais buraco, até que de repente a baleia sai para o oceano aberto, onde não está congelado. Amados, isso que tem a ver com a nossa igreja. Às vezes você traz pessoas sobrecarregadas, pessoas viciadas, pessoas perdidas, pessoas que estão desorientadas, elas vêm aqui para a igreja, ficam aqui, ficam um tempo, mas de repente ela não consegue, se perde e tal. Daqui 6 meses você olha, ela está de volta aqui, dando uma respirada. Ela vai, fica um ano lá, daqui a pouco você volta, ela está aqui outra vez. Por que está aqui? Está respirando, porque ela não está conseguindo ir para o lugar aberto. E hoje, quando eu estava orando, Patrícia, 3 horas da manhã, o Espírito Santo disse, lembra das baleias? Lembra dos buracos feitos? Quando você abre uma casa de paz, quando você vai numa casa de paz, ou quando você vai num GC, você vem aqui na igreja, você vai até um pedaço, você não consegue respirar, quer voltar para a igreja, está difícil, você tem uma casa de paz, você dá uma respirada, entendeu? Alguém cavou o negócio ali para você respirar. E aí você respira aqui, e ele vai, caminha. Quando chega aqui, ele está na outra semana, num discipulado, da outra respirada. E aí você cava outro buraco, ele vai lá, na próxima semana ele vai para o encontro com Deus, ele dá uma outra respirada. E daqui a pouco ele está no mar livre para poder nadar. Entenda isso. Abra sua casa, ou vá numa casa que está aberta. Você deve ter pelo menos 1 hora numa semana. É impossível que você não tenha tempo para isso. Pastor, eu estou sobrecarregado. Mas 1 hora na semana você vai ter para você ir num GC, para ir numa casa de paz, para ir num encontro em algum lugar, para você respirar mais e conseguir nadar até você dizer assim, estou livre dos meus
perrenga, dos meus vícios, dos meus traumas, dos meus causas, dos meus traumas, de tudo aquilo. Estou livre, agora eu posso livrar, porque agora eu encontrei a salvação em Cristo Jesus. A salvação não está em encontro, a salvação não está num lar de paz, a salvação não está no GC, a salvação não está num culto, a salvação está em Jesus Cristo. Agora é nesses encontros, é num culto aqui, é num GC, é numa casa de paz, que você respire e você vai aprendendo, você vai ouvindo e você vai captando tudo isso que eu estou ouvindo aqui hoje. Quem sabe você se achava salvo, mulher salva, homem salvo. Mas faça uma análise, daqui a pouco eu vou falar na Santa Ceia aí. Analise esse homem a si mesmo. Vamos fazer uma avaliação, amado, de quem nós estamos sendo, do tipo de crente que nós estamos sendo, se nós somos salvos, ou se nós estamos cuidando só da alma e vivendo uma vida de perrengue aqui na terra, e que esse perrengue que vai acabar tirando nós da salvação do céu, porque quem peca vai perder a salvação. Nós precisamos levar uma vida plena, amados, assim na terra como nos céus. Curve a sua fronte.